Olá pessoal, tudo bem? Trazendo aqui uma aula extra importantíssima para quem é interessado no curso, quem já está avançado aí nos temas básicos. Antes disso, minhas credenciais, método perícia na veia. Deixa eu só ver aqui. O material, ele trata basicamente do processo civil para peritos. É como se fosse um guia prático, né? Eu me atrevi a deixá-lo com essa nomenclatura. Chamada do curso, como sempre, para deixar marcado aí, aquela divisão básica da minha tela. Então, o que é importante que a gente fale acerca do assunto? Deixa eu só pegar aqui. Deixar nesse módulo? Acho que não. Nesse módulo é mais... Vamos deixar assim, modo apresentação. Põe para apresentar. Isso, fica mais legal. Então tá aqui, né? Opa! Então, qual é a lógica do guia prático? Primeira coisa, a gente percebe que o pessoal que está iniciando, ou até mesmo pessoas que já têm longa data que atua como perito, às vezes, eu percebo isso muito, tá? Tem dificuldade em entender as fases processuais, tá? Acaba aprendendo um pouco por osmose ao longo do tempo, tá? A minha ideia com esse material é justamente a gente trazer algum norte com relação a processo civil. Me atrevo a falar um pouco sobre isso, por quê? Primeiramente porque eu tenho uma segunda formação como advogado. Então é importante saber que o Código de Processo Civil, né, nosso CPC de 2015, ele traz uma lógica importantíssima que é implícita e que você consegue observar pelo próprio andamento da ação. Então, o Código de Processo Civil não é nada a mais nem a menos do que uma norma jurídica, né, uma legislação que vai dar todo o procedimento com relação às matérias objeto de litígio. De maneira muito simplória para quem não é advogado, ele é um roteiro que define como, né, quando e por que você atua como perito, né? A ideia aqui, em termos de dominar os assuntos, vai te ajudar a entender o quê? Cumprir prazos, delimitar escopo com precisão, fundamentar a metodologia tecnicamente e proteger honorários e evitar retrabalho. Então saibam, tá? Se você tem um processo que de repente esteja na fase chamada fase saneadora da ação, significa dizer que esse processo ele vem para ajudar o juiz a formar sua convicção sobre a matéria controvertida, né? Então, a ideia da visão enxuta a respeito do processo civil para peritos vai desde a definição prática, princípios que afetam a perícia e o resultado esperado. Então, no primeiro quadrante, o que colocamos? Colocamos a definição prática do Código de Processo Civil como sendo um conjunto de atos coordenados pelo juiz para resolver conflitos de natureza não penal, nesse caso aqui nosso, né, garantindo a decisão válida e executável. Então, essa validade da decisão, ela se dá, nesse caso em que há perícia, ao passo que haja a determinação da prova técnica. Isso é um ponto muito importante a ser mencionado. Princípios que vão afetar o trabalho pericial. Trouxemos contraditório, cooperação, proporcionalidade, eficiência. O contraditório na perícia basicamente reside no fato de que o laudo por si só ele não é uma peça que vai ser dada de imediato com uma verdade absoluta. Por quê? Lembrem-se que há o assistente técnico e que há uma atuação dele em termos de contrapor ou de louvar o laudo. Ou seja, a impugnação ao laudo é o mero exercício do contraditório. O princípio da cooperação aqui, em termos de perícia, diz respeito ao fato de que os assistentes técnicos podem colaborar com dados, documentos, trabalhos que já estão prontos ou que possam ser validados pelo perito. A proporcionalidade que a gente coloca aqui, em termos do custo-benefício da perícia, vai dar para você uma noção de que você não pode simplesmente aplicar um valor fora da realidade econômica daquele processo. Ou seja, se uma ação é de uma execução de 100 mil reais e há uma necessidade, há uma designação de prova técnica, você tem que entender que o seu laudo não pode ser de 50 mil, ou seja, de metade do valor executado. Compreende isso? Então, há que se observar a proporcionalidade nesse sentido.
E a eficiência é o valor que vai ser enxergado pelas partes envolvidas com relação ao trabalho pericial. Ou seja, qual que é o resultado útil do trabalho? O resultado esperado, ao fim e ao cabo, no caso com a perícia judicial, é que a decisão seja justa, fundamentada em provas técnicas sólidas e que possa ser cumprida voluntariamente ou de maneira executada. Trouxemos aqui uma linha do tempo do processo civil, entenda as fases processuais e as janelas de atuação pericial. Fase 1, postulatória, petição inicial, contestação, réplica. Saneamento. Artigo 357 CPC. Juiz delimita pontos, fixa objeto da perícia. Instrução. Produção de provas, depoimentos, documentos e perícia. Julgamento. Sentença baseada nas provas, inclusive laudo pericial. Após isso, a fase recursal. Possíveis esclarecimentos adicionais quando determinados. E o cumprimento da sentença, né? Liquidação e apuração de valores. Então, a perícia pode acontecer, basicamente, antes da fase postulatória. São os trabalhos de revisional, por exemplo, podem ser trazidos aqui não como perito nomeado, mas sim como assistente. Aqui, na fase saneadora, é possível que haja laudo. Na fase 3 também pode ser que tenha laudo. E após a sentença, a fase recursal, no cumprimento da sentença na liquidação de valores, é comum, principalmente em ações trabalhistas, que você faça a liquidação da chamada sentença. Onde o perito judicial atua? Eu coloquei aqui um mapinha. Fase a fase do processo. Prova antecipada. Constatações urgentes antes do processo principal, ou seja, útil para bens perecíveis ou risco de desaparecimento de evidências. Fase de saneamento. Momento de ouro. Delimitar o objeto, documentos mínimos obrigatórios, estimativa de honorários e prazos realistas. Instrução. Nomeação formal, quesitos das partes, diligência em campo, elaboração de laudo, esclarecimentos orais ou escritos. Julgamento e fase recursal. Esclarecimentos complementares quando determinados pelo juiz ou tribunal. Aqui é bem menos comum do que a gente imagina, mas há a possibilidade de, né, ser chamado a apontar oralmente o que há de entendimento a respeito da causa. E aqui a recomendação é que você mantenha sempre todos os arquivos organizados, porque isso pode demorar um tempo para acontecer, mas pode acontecer. Fase 5, cumprimento e liquidação, né, da sentença. Cálculos finais, apuração de haveres, auditorias de cumprimento. Nova perícia pode ser necessária em alguns casos. Perito versus assistente. Essa parte aqui ela é tratada no nosso curso. Vou deixar apenas como um lembrete aqui. Prova pericial no CPC. O caminho para aqueles que não conhecem a abordagem. Basicamente, nomeação, aceite ou declaração de impedimento ou suspeição, proposta de honorários, quesitos, diligências / coleta de informações, exposição de metodologias de premissa, para você entender o que vai ser aplicável ao caso, o laudo propriamente dito e os honorários. Checklist antes de aceitar a nomeação. Verificar conflito, impedimento ou suspeição, pontos controvertidos tem que estar claro para você. Então a recomendação é que releia o despacho de saneamento. Objeto bem delimitado, evita retrabalho e discussões sobre escopo. No que toca ao conflito, verificar vínculos pessoais, profissionais ou econômicos com as partes, advogados ou objeto da perícia. Documentos mínimos. Exige a lista de documentos obrigatórios e canal único de envio, e-mail institucional, PG, etc. Geralmente, na prática, a gente faz a comunicação com os assistentes através de e-mail, documenta isso aí e, dependendo do caso, a gente faz as duas coisas. Protocola uma petição requerendo ao passo que acha dificuldades em falar com os assistentes técnicos. Proposta estruturada inclua escopo detalhado, metodologia, cronograma com marcos, honorários, de maneira bem discriminada, inclusive contemplando as diligências que são previstas. Um resumaço com relação ao checklist para entrega do laudo. Verificar, né? Garanta que o trabalho seja claro, completo e reprodutível, ou seja, tem que ter um sumário executivo com respostas aos quesitos, tem que ter a metodologia auditável, reprodutível. 3, evidências anexadas, limitações declaradas. Plano de esclarecimentos. Então, o item 1, basicamente,
Todo laudo tem que ter uma conclusão clara, objetiva, né? Logo no início, responder cada quesito item a item com referências diretas aos anexos, ou seja, tem que ter papel de trabalho. O item 2 é a ideia de a gente descrever no laudo passo a passo, incluir planilhas, instruir o trabalho com imagens, formulários, cálculos resumidos. O item 3, anexar documentos, fonte, fotos, extratos, declarar expressamente eventuais limitações, documentos faltantes, premissas não verificáveis. E o plano de esclarecimentos pode acontecer ao passo que o laudo seja apresentado e que o juiz possibilite a reapresentação documental. Não é regra, tá? A ideia do laudo, inclusive, quando entregue, é trazer uma previsão do que seria ponto frágil e de impugnação, porque você evita, inclusive, esclarecimentos futuros. A questão do estudo em si, dominar o Código de Processo Civil e elevar a qualidade do laudo, no sentido de que você precisa ter uma noção muito clara de artigos que são chave, como o 357, o 381, o 464, acho que o 474 com relação ao início da perícia, o 480. Isso te permite atuar com segurança jurídica e evitar preclusão ou retrabalho desnecessário. Outro aspecto importante para fechar esse papo de agora: disciplina processual eleva a força probatória. O que é isso? Laudos que respeitem contraditório, reprodutibilidade, normas técnicas têm maior peso na decisão. Clareza e método reduzem litígio, ou seja, laudos bem fundamentados, com evidências sólidas, linguagem acessível, aceleram acordos e diminuem recursos. A gente para por aqui. Voltamos aqui para a página principal. Ficamos assim. E mais um vídeo para o nosso curso para iniciantes. Deixo o espaço para questionamento. E caso seja necessário, a gente traz outros vídeos esclarecedores. Obrigado, pessoal, mais uma vez.